Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos aprender como criar manutenções CRUD com classes que contenham coleções. Tá? E nessa primeira parte da aula nós vamos criar então todas as classes DAO, conversores e o controlador das classes que estão envolvidas na manutenção. Então na nossa modelagem nós temos a classe ordem de serviço e a mesma ela possui vários relacionamentos com outras classes. Por exemplo, a ordem de serviço possui um usuário, possui uma pessoa física, possui um equipamento, tá? Possui também uma lista de produtos, contas a receber, dos valores. Ainda tem uma lista de fotos, tá? Tem uma lista de itens de serviço e de serviço. No caso, nós vamos tentar fazer a manutenção, a parte principal, a ordem do serviço e seus atributos, tá? E indicando seus relacionamentos. Tá? Nós teremos que ter então classes DAO para cada uma dessas classes, e nessas classes que na manutenção serão chaves estrangeiras, assim nós teremos que ter também conversores. Também teremos que criar um conversor para a classe Calendar. E daí a gente vai fazer da parte de coleções, vamos implementar pelo menos a coleção de itens de serviço, onde eu indico qual o serviço. Então vamos lá. Então eu vou iniciar aqui com a criação do DAO de ordem de serviço. Então para todas as classes DAO, nós vamos ter que ter para todas as classes envolvidas na manutenção, nós teremos que ter um DAO. Tá? Eu vou pegar então fazer uma cópia do estado DAO. Olha só. E vou chamar de ordem serviço DAO. E aqui basta eu substituir, Vou mudar aqui, ó. Eu vou usar aqui o Ctrl mais H. Então eu vou procurar por estado e vou substituir por ordem de serviço. Tá? Mando substituir todo mundo. E daí, a ordem de serviço, ela possui algumas outras ordenações. Ela vai possuir, então, a ordenação pelo ID. Tá? E vamos deixar essa aqui sendo sempre... Vou deixar assim, ó, a primeira ordem, eu vou dizer que eu quero... Tá? Então, colocar aqui, eu quero pegar da pessoa física o nome. Então, se eu olhar aqui em ordem de serviço, na ordem de serviço, um dos atributos que ela possui é a pessoa física, e dentro da pessoa física nós temos, ela é a herdeira do usuário e tem o atributo nome. Então, eu vou mandar ele buscar da pessoa física o nome. E aqui eu vou dizer que eu vou pegar pessoa física. Tá? Também eu quero pegar o usuário que foi vinculado com a ordem. Posso pedir para filtrar as ordens de um determinado usuário. Então aqui eu vou pegar então o usuário, ponto nome, e no label, que eu vou colocar aqui, usuário, que a ordem ela recebe 3 parâmetros, atributo, label e operador. Tá? Também podemos colocar o equipamento. Vou pegar aqui então do equipamento o atributo descrição. Tá? E também poderíamos pegar o número de série, fazer filtros aqui, equipamento, e vou pegar também então o número de série. Tá? Número de série do equipamento. Tá? Então, coloco esses 3 aqui, tá? Poderíamos também ter um filtro para filtrar pelo status da ordem de serviço também, tá? Então vamos pegar aqui o atributo, eu vou mandar ele filtrar pelo atributo status. Vou colocar aqui status. Tá? No caso aqui eu vou deixar então o segundo elemento da lista, que é a pessoa física ponto nome. Tá? E inicializamos a conversão. E daí da ordem de serviço tem um detalhe que é muito importante no DAO, que o que acontece? Tá? Então quando a gente carregar uma ordem de serviço,
Aqui na ordem de serviço, né, ele tem uma lista, tá, de serviços, tá, que possui fetch type lazy. Então, quando ele carregar este objeto, tá, ele não puxa do banco esta lista, tá? E daí qual que é o problema? Quando a gente, por exemplo, clicar lá num controle, tá, num método lá, por exemplo, para alterar, tá? Então ele busca o objeto, tá? Nesse caso que buscaria uma ordem de serviço. E quando ele ser do cat, tá? Então ele vai ter essa ordem de serviço, porém sem os itens inicializados, tá? E daí quando ele estiver lá na tela e for acessar esses itens na tela, vai dar um erro. The lazy initialization exception. Então por esse motivo, na hora que eu carregar então a ordem de serviço em algum método, eu preciso também forçar a inicialização dessas coleções. Tá, então eu vou aqui na ordem de serviço DAO, tá, da ordem de serviços. Então todas as coleções que quando a gente estiver fazendo manutenção com coleções, tá, então eu vou pegar, criar um método que retorna uma ordem de serviço que eu chamo de getObjectById. GetObjectById. Tá, e eu recebo um object ID por parâmetro. Na verdade a gente já possui, né, esse método no DAO genérico, olha só. Nós temos um método getObjectById, né? Aí ele tem que lançar a exceção também. Tá. E daí a gente vai sobrescrever esse método, tá? Então olha só, aqui eu vou adicionar notação override, tá? Que está sobrando. E daí o que eu vou fazer neste método, tá? Então eu vou carregar aqui uma ordem de serviço, tá? Lá da Entity Manager, método find, tá? Vou pegar, né, aqui a ordem de serviço e o ID que veio por parâmetro, tá? Carreguei ela. Então, como é que eu faço, tá? Inicializa a coleção para não dar erro. Tá? De lazy initialization exception. Tá? Então, para evitar isso aí, como é que eu inicializo uma coleção? São várias maneiras. Eu posso percorrer ela, ou então, né, chamar o método get lista de serviços e chamar o método size. Quando eu chamo o método size, né, para ele fazer o size, ele tem que recuperar a lista do banco, né, inicializa ela. E daí eu dou um retorno aqui, né, no meu objeto. Então, basicamente, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, essas listas, tem que inicializar uma por uma, tá? Eu poderia também já inicializar aqui a conta a receber, tá? Que é outra que nós temos. .get contas receber, né? E dele o método size. Tá? Então, criei aqui a ordem de serviço DAO, tá? E agora eu tenho que criar os outros DAOs, né? No caso aqui, eu preciso de um DAO para serviço, um DAO para usuário, pessoa física e equipamento, tá? Então vamos criar aqui, eu vou fazer essa criação, né? Eu posso pegar aqui o estado DAO, refatorar, opa, peraí, vou colar refatorando, tá? E vamos chamar então de usuário DAO, tá? Aqui no caso, Ctrl H, daí só mudo aqui ó, de usuário, tá? Procuro, não, aliás, vou procurar por estado e vou substituir por usuário, né? Substituo tudo. Tá? E tá ok. Então, procurei por não, aqui não substitui nada. Ctrl H, procurar por estado e substituir por usuário. Vou mandar substituir todo mundo. Tá? Então já tenho o DAO de usuário. Tá? Só que o usuário daí vai ter outros nomes, né? O usuário vai ter então, vou buscar por nome e também por nome usuário. Tá. E daí também vou copiar aqui a ordem do usuário, ó. Vou copiar, vou colar refatorando e vou chamar de pessoa física DAO.
Então, pessoa física DAO. E aqui também, vou procurar agora por Ctrl mais H, né? Procuro por usuário, mando substituir por pessoa física. Aqui eu posso deixar o nome do usuário. E no usuário eu também poderia colocar, tá? Aqui para ele consultar por CPF também. Interessante ter uma consulta nesse DAO aqui por CPF, tá? Atributo CPF e CPF. Bem, então já criamos aqui esse. Pode também ter a classe serviço, tá? DAO para a classe serviço. Ctrl mais H, procuro por estado, substituo por serviço. Tá, substituo todo mundo. E daí no caso aqui, o serviço ele possui nome. Tá? Então, vamos ver aqui, o serviço possui nome. Então aqui o serviço, eu vou manter, né, essas ordenações aqui. Bem, além do serviço, agora precisaria também do equipamento. Tá? Que seriam os DAOs. Vou pegar o DAO aqui de estado, colocar refatorando, e daí faremos o DAO de equipamento. Ó. Tá? Ctrl H, procuro por estado, substituo por equipamento. Tá? Daí teremos nome e número série. Tá? É na verdade que nós temos o atributo descrição do equipamento. Descrição. Olha só, no equipamento nós temos então descrição, número de série. Tá? E tá prontinho. De DAOs, então, seriam esses DAOs que a gente precisa. E daí agora, olha só, agora nós temos que fazer, tá, os conversores, né? Então todas as classes aqui que nós vamos ter relacionamentos, né? Selecionar equipamento, selecionar pessoa física, selecionar usuário, selecionar o serviço, né? Nós vamos ter que fazer conversores, tá? Então nós vamos pegar aqui a classe converters, tá? Converter, pegar aqui o converter estado, tá? Tá, esse aqui de ordem. Pegar um conversor de estado, vou colar refatorando, tá? Vamos fazer um conversor para serviço, tá? Nesse caso aqui também eu vou procurar por estado, substituir por serviço, tá? Mandar substituir tudo. A princípio, né, já está certinho. Então ela recebe um valor, converte para a classe serviço e retorna o ID, tá? Também vou usar a mesma técnica aqui para o equipamento, tá? Converter equipamento. E aqui no caso substitui estado por equipamento, tá? Aqui no caso, como ambos, tanto o equipamento como o serviço possuem, né, um ID, né, eu não preciso fazer nenhuma mudança aqui no meu conversor, tá? E agora nós vamos fazer para o usuário, tá? Converter usuário. E aqui também eu procuro por estado, substituo por usuário, tá? Vamos substituir tudo. No caso aqui, como o usuário, tá? O ID dele é o nome de usuário, é uma string, então aqui a gente não precisa fazer conversão nenhuma, né? Só pego aquele velho que é uma string
E já faço a busca, que é no método find, tá? Vamos ver aqui. E esse aqui também, o id. No caso, o nome do usuário, né? Aqui eu vou retornar o nome do usuário. Objeto.get nome nome usuário, tá? Já retorna. E daí, tanto do usuário, vou copiar também e fazer, né, a pessoa física. Conversor de pessoa física. Tá, e aqui eu vou procurar por usuário, substituir por pessoa física. Tá? Só que aqui deu atributo, tem que ficar nome usuário. Tá? Então ele já converte tudo direitinho, né? Converte para pessoa física, né? Recebe um valor, retorna para pessoa física e retorna o nome do usuário para ser exibido na tela. Bueno, além disso, né, então vamos fazer também, né, no caso, o controlador, tá? Então o controlador, tem mais uma coisa para fazer antes aqui. Dá para nós fazer também um conversor para calendar, tá? Eu vou fazer então um conversor para a classe calendar, tá? Converter calendar, tá? E aqui a gente implementa serializable e converter, tá? Do Java X.converter. Aqui daí a gente tem que implementar, né, os métodos abstratos. Tá? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer, tá? Aqui então ele implementou os métodos abstratos, vou criar um simple date format, tá? Com o formato, né, de dia mesiano, que é o formato que o usuário vai digitar. Dia barra mês barra ano, tá? E daí aqui no getAsObject, então ele vai receber uma string no formato de mesiano e tem que retornar o objeto calendar, né? Então vou fazer aqui dentro do bloco controle de sessões, tá? Calendar data, vai receber então calendar.getInstance, tá? E daí eu pego data.setTime, devo pegar sdf método parse, tá? Daquele valor string e deu retorno data, tá? E se cair no bloco de catch, daí eu retorno um valor nulo, que não deu certo aquela data, tá? E nesse getAsString aqui, primeiro eu vou verificar se esse value, tá, for nulo, ele já retorna nulo, tá? E daí do contrário, daí eu vou pegar esse value, tá? Pegar um calendar data, ele vai receber então um casting daquele value que é um object, tá? E daí eu retorno SDF e o método format, tá? E data.getTime. Tá feito o nosso conversor de datas. E agora sim vamos fazer daí o controle da ordem de serviço. Vamos pegar aqui um controle, por exemplo, do estado, tá? Vou colar refatorando, controle ordem serviço. Tá? E daqui vou mandar procurar por estado e vou substituir por ordem serviço. Tá? E mando substituir todos os objetos. Tá? Então, a princípio, ele já mudou tudo aqui. E daí vou procurar dentro do diretório ordem serviço. Tá? Além disso, né, como eu vou ter que selecionar, aqui o usuário, a pessoa física, o equipamento e o serviço, tá? Então eu vou ter que ter DAOs para todos esses caras aqui. Né? Então eu vou pegar, vou criar aqui usuário DAO de usuário, que chama de DAO usuário, tá?
importar aqui. Tá? Também pessoa física DAO, de pessoa física, DAO pessoa física. Tá? Também terei aqui um DAO para ordem de serviço, para serviço DAO, de serviço, tá? DAO serviço. E também o DAO para equipamento, DAO de equipamento, DAO equipamento, tá? E daí eu vou refatorar todo mundo aqui, encapsulando os campos, né? Vou encapsular todos os campos, né? Visibilidade privada, tá? Vou selecionar então esses campos novos que eu coloquei. Tá? E daí tem que colocar também @jb, né, em todos esses DAOs para que eles sejam instanciados automaticamente. Tá? Feito isso, agora a gente pode ir para a tela. Tá? Então, nessa parte da aula era só isso. Tá? Na próxima a gente vai continuar daí com a partezinha da tela.